livra-nos do mal. Quando Jesus nos ensina a orar assim, né? Peça ao Pai que nos livre do mal. E eu preciso confessar, amados irmãos e irmãs, que foi uma semana bem tensa, pensando sobre este tema, porque não é algo fácil. É algo que me trouxe muita inquietação e até um desconforto, porque não é fácil falar do mal. Quando nós pensamos profundamente sobre o mal, e isso é algo que ficou no meu coração, e eu precisei estar buscando muito de Deus uma direção, o que o Senhor gostaria de falar conosco através dessa mensagem. E eu confesso que eu fui revisitar alguns cadernos lá da faculdade, ver alguns conceitos teológicos, alguns livros de alguns teólogos, mas tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração esta noite. Amém? Vamos ler a oração que Jesus nos ensinou. Se encontra em Mateus 6, versos do 9 ao 13. Mateus 6, versos do 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, queria começar pensando um pouquinho sobre o que é o mal. Mas assim, é claro que a gente não precisa gastar muito tempo com isso, porque todo mundo sabe, ou pelo menos se não tiver uma definição muito clara, mas sabemos o que é o mal. Sabemos, claro que às vezes ele vem travestido de algo bom, parece algo bom e no fim é mal. A palavra de Deus diz que existem caminhos que aos olhos do homem são caminhos bons, mas no fim são caminhos de morte. Mas em muitos momentos, na maioria das vezes, nós sabemos identificar: isso é ruim, isso é mal. Porque eu entendo que mal é tudo aquilo que fere e mata tanto o ser humano, o seu corpo, alma e espírito, quanto o mundo em sua totalidade. Isso é o mal. O mal é tudo aquilo que nos fere, tudo que nos agride, tudo que nos faz mal. Todo o oposto do bem, todo o oposto do bom é o mal. Apenas partindo deste princípio, para a gente entender um pouco, Agostinho vai dizer que, na verdade, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Assim como o frio que não existe é a ausência do calor. Assim como a escuridão que não existe é a ausência de luz. E Agostinho vai por esse caminho e vai dizendo: este é o mal. Na verdade, é a ausência do bem que causa o mal. O distanciamento de Deus é o mal. Deus que é o todo bem. Então, mas entendemos o mal dessa maneira, onde tudo que nos fere ou que nos mata no nosso corpo, existem coisas que nos ferem no corpo físico, mas existem coisas que nos ferem na alma, nos nossos sentimentos, na nossa psique. Existem coisas que nos ferem no nosso espírito, batalhas espirituais, que por sermos homens e mulheres integrais, quando o nosso espírito está mal, muitas vezes o nosso corpo sofre. Ou quando o nosso corpo está doente, o nosso espírito está desanimado também. Isso é natural acontecer. Mas esse é o mal. E nós precisamos saber também que, biblicamente, o mesmo termo quando fala mal, quando Jesus fala ali, livra-nos do mal, é o mesmo termo que ele usa para o maligno. Ou seja, Satanás, ele é a substanciação de todo o mal. Ele é o arquiteto do mal. Então, o mal tem um mentor, tem um arquiteto, alguém que faz o mal. Este é o maligno. E a Bíblia traz o maligno como alguém, como algo que intenta o mal contra as nossas vidas. E aí a gente precisa então pensar: como que o mal nos acomete? De onde vem o mal? Como que vem o mal sobre as nossas vidas? E aí a gente pode pensar algumas coisas, que o mal, como eu já disse, é o afastamento de Deus. Quando o ser humano se afasta de Deus, quando o ser humano se afasta do seu Criador, ele começa a experimentar o mal. Começa a experimentar o mal na sua mente, nas suas emoções. Começa a experimentar o mal no seu corpo físico. Começa a experimentar o mal no seu espírito. Adoece, enfraquece. Quando nos afastamos de Deus, o mal vem sobre nós pelo pecado.
Quando pecamos, a palavra de Deus diz o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o pecado faz que o mal venha contra nós. Quantas e quantas vezes o povo de Deus em Israel clamava a Deus por algo e Deus falava: vocês precisam afastar do pecado de vocês. Este mal que está vindo sobre a tua vida é por causa do teu pecado. E muitas vezes nós pensamos: não, isso não tem relação. Quantas e quantas vezes Deus levantava profetas e dizia: se arrependa, para que não venha mais mal sobre a tua vida. Muitas vezes o mal vem sobre as nossas vidas por conta do pecado. E aí é interessante que por causa do meu pecado ou por causa do pecado do outro. Você sabia que você sofre o pecado do outro? Você sofre por causa do pecado do outro? Quem concorda, diga assim. Ixi, o pessoal está discordando do pastor, ninguém fala assim. Deixa eu te explicar. Como nós vivemos no mesmo mundo, vivemos numa mesma terra, vivemos no mesmo cosmos. Imagine você quantas vezes alguém que peca se afasta de Deus e numa balada, numa noite, enche a cara e depois pega o carro para dirigir e atropela uma criança na rua. Aquela criança sofreu o pecado daquele homem. Quantas vezes nós temos problemas respiratórios por causa de algumas grandes empresas que não respeitam o meio ambiente, estão desmatando e o ar está ficando cada vez mais seco e nós sofremos pelo pecado de outros. Nesse sentido, muitas vezes nós sofremos pelo pecado do outro. Os pais e mães que estão aqui já devem ter sofrido pelo pecado dos filhos, né? O coração aperta porque o filho está em pecado. O filho está longe de Deus. E os pais sofrem. Vem o mal sobre as nossas vidas por causa do pecado, ou nosso ou do outro. O pecado é devastador. Não pense que quando você peca, você está acabando apenas com a tua vida. Tem muitas pessoas ao seu redor que serão afetadas pelo teu pecado. Por menor que você seja, por mais pessoal e intransferível você acha que seu pecado seja, ele vai influenciar na vida das pessoas à sua volta e causar mal a elas. O mal pode vir sobre nós por meio de más escolhas que temos. Muitas vezes a gente pensa: meu Deus, mas eu não sei por que eu estou passando por isso. E a gente senta, vamos pensar. Você fez isso, tomou essa decisão, depois escolheu ir por aqui. Você preferiu isso ou aquilo. E hoje você está sofrendo as consequências das suas más decisões. E como é difícil isso, às vezes a gente sentar e perceber realmente. O que eu estou sofrendo hoje é fruto das minhas próprias más decisões. As dificuldades que eu tenho enfrentado é porque lá atrás eu não soube escolher. Talvez porque eu estava longe de Deus. Talvez porque eu não busquei um conselho. Talvez porque eu não busquei ouvir alguém que me amava e quis me aconselhar. As nossas más decisões nos fazem sofrer o mal também. E, amados irmãos e irmãs, por exemplo, também uma doença. Quantas pessoas acham que doença é só coisa espiritual? Não é. E a Renata está aqui, ela bate muito nessa tecla, né? A pessoa enche a cara de Coca-Cola, vai no McDonald's todo dia, depois chega para a nutricionista e fala: o diabo está querendo me matar com meu colesterol alto. O diabo está querendo me matar com o meu excesso de peso. Não é o diabo, meu querido, foi você mesmo. Uma vida sedentária, uma má alimentação pode causar muitas doenças. Muitas vezes nós mesmos somos produtores de males. Isso é duro para nós, né? Mas, amados irmãos e irmãs, nós também não podemos ser inocentes. E aqui é quando se torna muito mais difícil essa reflexão, porque muitas vezes nos vem o mal quando nós não pecamos, quando nós não estamos longe de Deus, quando nós buscamos tomar as boas decisões, e ainda assim nos vem o mal. E essa é a luta. Por quê? Quando Jesus diz ao Pai: orem, livra-nos do mal. Por que nos sobrevém mal? Que nós muitas vezes não plantamos, nós não buscamos, mas ele simplesmente nos sobrevém. Uma enfermidade, apesar do nosso estilo de vida ser bom. Uma luta que, apesar de estar tudo certo, uma injustiça que sofremos, apesar da nossa justiça. Por que nos vem esse mal?
Amados irmãos e irmãs, 1 João, capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz no maligno quer dizer o mundo está morto, sepultado sobre o maligno. O mundo está sobre o maligno, o mundo está morto no maligno, o mundo está sepultado no mal, morto no mal. E uma vez que nós vivemos este mundo, nós estamos naturalmente sujeitos às coisas deste mundo também. O Deus deste século cegou o entendimento de muitos, diz a palavra de Deus. Satanás, o Senhor, o arquiteto do mal, o Senhor deste século, deste mundo, cegou o entendimento de muitas pessoas para trazer mal, para trazer morte, para trazer confusão. Então nós não podemos nos esquecer disso, estamos no mundo mal. Isso muitas vezes é muito difícil. E é por isso que Jesus diz: clame ao Pai, livra-nos do mal, porque você está no mundo mal. No seu trabalho você está rodeada de pessoas que estão muitas vezes afundadas no pecado. Não espere de uma pessoa que ainda não nasceu de novo, não teve um encontro com Cristo, não espere muita coisa. Não espere muita coisa boa, porque são pessoas afundadas no mal, afundadas na injustiça. Graças a Deus temos muitos advogados no Brasil e alguns se formando entre nós, graças a Deus. Mas porque a injustiça humana cresce, que precisam cada vez mais de homens e mulheres especialistas em mediar conflitos, em defender a justiça. Porque a maldade cresce, porque o mundo está morto no mal. Mas, amados irmãos e irmãs, nós também podemos crer. 2 Tessalonicenses 3,3 diz: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Então, apesar de vivermos num mundo mal, temos uma promessa de Deus de que somos guardados do mal, de que o Senhor é fiel e nos guarda do maligno. Mas como ser livre do mal, vivendo em um mundo que está enterrado no mal? E aí às vezes você pensa: pastor, amém, eu creio nisso, mas por que eu ainda estou sofrendo mal? Por que eu estou vivendo algo que eu não deveria estar vivendo? Eu estou sofrendo uma injustiça, eu fui caluniado, eu sofri uma infidelidade. Existem argumentos contra mim falsos, inverdadeiros. Por que isso? Por que estou sofrendo esse mal? Amados irmãos e irmãs, a Bíblia nos dá muitas promessas. No Salmo 121, olha só, está todo o Salmo 121 aí, acompanhe comigo. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Dormitar é cochilar. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Promessa de Deus para as nossas vidas. Uma outra promessa de Deus em João 17,15, Jesus fala assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. O próprio Jesus intercede por nós para que Deus não nos tire desse mundo mal, mas que nos guarde neste mundo mal. Salmo 91:10 diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tome posse dessa palavra. Quando você estiver na sua casa, quando você entrar na sua casa hoje, Senhor, a tua palavra me garante que nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará na minha tenda. É promessa de Deus para as nossas vidas. Tome posse dessa promessa para a tua vida. Amados irmãos e irmãs, esse Salmo 91 especialmente, muitos entendem que ele é um salmo messiânico, ou seja, um salmo que desde o Antigo Testamento já falava do Messias, Jesus. Um salmo que desde lá de trás já profetizava tudo o que Cristo viria a acontecer. E tanto é que o diabo, quando vai tentar Jesus, ele usa o versículo 11 do Salmo 91.
quando ele fala assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo falou isso com Jesus, quando foi tentá-lo no deserto. Ele virou para Jesus e falou: Jesus, se joga daqui de cima. Tem um salmo lá que fala de você, que fala que os anjos do Senhor te guardarão e não vão deixar que você tropece em nenhuma pedra. Pula aí, se joga daí. E Jesus vira para o diabo e fala: mas não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é um salmo que se referia a Jesus, um salmo messiânico. E aí, que praga alguma, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Mas você deve conhecer um pouquinho da história de Jesus já, né, meu irmão? E a gente sabe que Jesus não foi uma pessoa que a gente pode dizer que ele foi muito bem livre de todo o mal. Sendo assim, por que Jesus foi para a cruz? Por que Jesus não foi livre da cruz? Por que Jesus sofreu este mal da cruz? O próprio Jesus diz em Marcos 14:36, ele clama: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Se a promessa de Deus é: nenhum mal te chegará a ti, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal te acontecerá. E Jesus, naquele momento de angústia, chega a suar sangue. Antes da morte, ele sabia que estava para ser preso e entregue nas mãos dos pecadores. E ele pede ao Pai: Senhor, eu sei que para o Senhor nada é impossível, passa de mim este cálice. Por que Jesus não foi livre? Por quê? Por que Daniel foi lançado na cova dos leões se ele era inocente? Por que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo se eles eram inocentes? Por que José foi vendido pelos próprios irmãos, escravo para o Egito? Por que Jó sendo justo, ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive os filhos e a própria saúde? Por que Paulo, apóstolo do Senhor, pregava a palavra, abriu milhares de igrejas? Por que ele foi tantas vezes preso, humilhado, apedrejado? Por quê? Essa é a maior pergunta do mal. Por quê, Senhor? Amados irmãos e irmãs, por que nos sobrevém o mal? E algo que o Senhor trabalhou no meu coração. Eu falei para você que era crise, irmão. Eu falei para você que eu me inquietei essa semana. Mas algo que o Senhor trabalhou no meu coração, e tem trabalhado no meu coração, é que nós nunca podemos perder de vista Romanos 8:28. Anota aí, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Grava e repete 10 vezes até gravar. Romanos 8:28. Vai ser uma palavra de bênção para a tua vida. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas agora deu mais nó ainda. Se nenhum mal me chegará, a promessa era essa. Jesus foi humilhado, Jesus foi injustiçado, Jesus foi entregue na cruz. Tantos servos de Deus fiéis sofreram tantas coisas. E agora você vem dizer que ainda tudo coopera para o meu bem? E aqui coloca aqui uma nota de rodapé, segundo o pastor Hugo: até as coisas ruins. Está em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins. Pode anotar aí, tá? Amados irmãos e irmãs, o que a palavra quer dizer não é que tudo que nos acontece é tudo mil maravilhas. Não haverá sofrimento. E eu me preocupo muito, eu já disse isso. Quando nós passamos pelas ruas e o evangelho que é pregado hoje tem uma faixa enorme assim: pare de sofrer. Jesus nunca nos garantiu isso. Jesus não nos garantiu ausência de sofrimento, ausência do mal, daquilo que nos fere, daquilo que nos incomoda. Jesus nunca falou isso. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E amados irmãos, nós precisamos ter clareza disso. Então, tudo coopera para o nosso bem quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Nós estamos dizendo: Senhor, eu sou teu servo. E quando a Bíblia fala de ser servo de Deus, ele está usando um termo que é doulos,
que é um servo, é escravo. É alguém que serve que muitas vezes não tinha salário, não era um trabalhador assalariado, era um escravo. Quando nós nos tornamos servos de Deus, eu já disse isso aqui, nós estávamos mortos no pecado, mortos, sem vida, sem opção, não tínhamos resistência ao pecado, e Deus nos salvou, Deus nos resgatou, Deus nos restaurou, Deus fez a nossa vida de novo, e nós por amor, porque Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E nós por amor, dizendo: Senhor, eu me rendo aos teus pés. O Luiz e a Cris hoje foram batizados, né? Foi um momento de bênção, muita alegria para todos nós. E em algum momento teve alguém com uma arma na cabeça de vocês e fala: vai para a igreja, aceita Jesus. E para permanecer no amor de Cristo, não há constrangimento, o único constrangimento é do amor de Deus, que é sobrenatural pelas nossas vidas, e fala: eu não posso viver longe desse amor. E nós por amor nos rendemos a Deus e dizemos: Senhor, eu sou teu servo. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Nós não queremos ser servos de Deus. Nós não queremos ser escravos de Deus. Nós muitas vezes queremos ser senhores de nós mesmos, senhores da nossa vontade, senhores dos nossos sonhos, senhores da nossa vida. Não obedecemos à vontade de Deus, não obedecemos à palavra de Deus, e não nos sujeitamos à vontade de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão firmados em Cristo, daqueles que estão firmes em Deus. O mundo sofre sem sentido. O mundo sofre um sofrimento para a morte, um sofrimento vazio. Mas nós não. Quando sofremos, quando a nossa vida está em Deus, Deus tem um propósito no sofrimento. Deus tem um propósito no mal que nos acomete. E no fim, tudo cooperará para o nosso bem. Amados irmãos e irmãs, em Marcos 14:36, que foi aquele clamor de Jesus: tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Eu preciso confessar que eu ocultei uma parte do versículo, tá, irmãos? Eu vou contar o resto agora para vocês. Jesus fala assim: Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Atitude de servo. A atitude de Jesus é uma atitude de servidão ao próprio Deus, à vontade de Deus. E fala: Pai, tudo te é possível, afasta de mim, Senhor, essa morte, esta cruz. Mas, Senhor, não seja o que eu quero, não, seja a tua vontade. Você tem coragem de orar assim? Senhor, eu entrego os meus sonhos nas tuas mãos, eu entrego os meus planos nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feito aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Você pode clamar: Senhor, este mal que eu estou passando, me livre deste mal, esse sofrimento, dívidas, incerteza. Senhor, este medo que eu estou tendo, livra-me disso, Senhor. Mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Se for a tua vontade eu passar por este sofrimento, eis-me aqui, Senhor. Esta é a vontade de um servo de Deus. E Jesus, eu acho que deixa essa questão do mal justamente no fim da oração, porque só é preciso entendermos isso, que somos livres do mal, muitas vezes vivendo no mal, vivendo a carga do mal. Nós somos livres do mal, porque só consegue isso quem tem toda uma vida com Deus, quem entende que Deus é Pai, quem se alimenta do pão que vem do céu, quem sabe que Deus é nosso, cresce na comunhão, quem é livre das tentações. Somente quem entende isso, quem é servo de Deus, pode viver isso. Amados irmãos e irmãs, assim Deus nos livrará de todo mal. Mas se Deus tiver um plano maior, Deus pode permitir que passemos por coisas para o nosso crescimento. Você já passou por dificuldades que depois, no fim da dificuldade, depois no fim da luta, você disse: como eu cresci, como eu me fortaleci. Deus pode trazer sofrimento às nossas vidas para nos fazer crescer. A Bíblia diz isso.
O sofrimento produz perseverança, produz um fortalecimento espiritual nas nossas vidas. O sofrimento. E se você está sofrendo, glória a Deus, você está vivo. Só sofre quem é vivo. Quem está morto já não sofre mais nada. É inerente à vida o sofrimento. Jesus nos garantiu: no mundo tereis aflições. Amados irmãos e irmãs, Deus pode permitir que passemos por algum sofrimento, por algum mal, para testemunhar o poder de Deus. Você já teve essa experiência de ter sofrido algo, e depois que você passou por aquilo, veio alguém te contar aquele mesmo problema que você passou, e você pôde contar a tua experiência e falou: olha, eu já passei por isso, mas Deus me livrou. E a pessoa sai edificada, o teu testemunho edifica a vida daquelas pessoas. Amados irmãos e irmãs, a minha sogra teve câncer no ano passado, né? Ano passado, minha sogra descobriu um câncer de mama. E ela, sem entender, nesses porquês, mas foi vivendo, foi buscando o tratamento, buscando a cura, e orando e intercedendo. E Deus trouxe cura, Deus trouxe livramento. E hoje ela está totalmente recuperada. E assim que ela passou pela cirurgia e passou por todos os procedimentos, está curada hoje, ela fez um culto de gratidão a Deus na casa dela. E ela chamou alguns vizinhos para contar o que Deus fez na vida dela. O mal que ela passou, mas que agora ela estava liberta. Amados irmãos e irmãs, no domingo que vem, alguns desses vizinhos estarão sendo batizados na igreja. Não conheciam a Jesus? Uma família carente de Jesus, mas que viu no testemunho de um sofrimento, no testemunho de um mal que foi curado, que foi vencido. Deus usou aquele testemunho para que vidas fossem atraídas a Ele, para que vidas fossem alcançadas. Não fuja do sofrimento, mas tente, Senhor, qual é a razão deste sofrimento, Senhor. Me mostra, Senhor. Mas não desanime. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 13, quando a gente entende isso, nós clamamos como salmista no Salmo 13. Olha o que ele diz. Ele não fica perguntando por quê. Por quê? Por quê? O salmista pergunta assim: até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Mas lá em cima ele dizia: Senhor, até quando? Mas eu me glorio no Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Mas até quando, Senhor, eu vou passar essa luta? Até quando o Senhor vai esconder o teu rosto de mim? Sabe, amados irmãos, algum tempo atrás as pessoas se perguntavam assim: por que, Senhor? Por que do mal? Por que da fome? Por que das guerras? Por que das lutas? Mas eu acho que hoje, com a intensificação do individualismo, as pessoas não perguntam mais só por quê. Hoje a pergunta é: por que comigo, Senhor? Por que comigo, Senhor? E enquanto o mal não chega para mim, eu não me preocupo. Enquanto está só com o outro, tudo bem. E nós nos perguntamos: por que comigo, Senhor? A pergunta não é essa. A pergunta que a Bíblia nos ensina é: até quando, Senhor? Eu sei que o Senhor tem um porquê nisso, Senhor. Eu não quero me preocupar com os porquês. Se a minha vida está nas tuas mãos, os porquês pertencem a ti. Eu sei que Romanos lá diz: todas as coisas cooperam para o meu bem. E no fim eu sairei mais fortalecido. No fim eu serei vitorioso. No fim eu crescerei. Glória a Deus. A questão é: Senhor, até quando? Apressa-te, Senhor, não demore em me salvar. Isso nós podemos clamar. Porque eu sei, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E o Senhor tem melhor para a minha vida, apesar do mal que estou sofrendo. Qual é a nossa reação diante do mal? Amados irmãos e irmãs,
Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Qual é a tua atitude diante do mal? Porque muitas vezes o mal nos sobrevém com um peso tão grande que parece que a gente vai sendo vencido. Não te deixes vencer do mal, faça o bem. Honre a Deus. Honre a Deus na tua dor, na tua luta, no teu choro. Honre a Deus. Honre a Deus no teu sofrimento. Honre a Deus. Sabe, amados irmãos e irmãs, Jesus foi para a cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E foi dado ao nome dele o nome que está acima de todo nome. E Ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Glória a Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas nenhum arranhão ele sofreu. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo, mas não sofreram nenhuma queimadura. Eles entraram lá amarrados. E quando o rei jogou eles lá, de repente, quando olhou, tinha mais um homem, e eles passeavam por entre a fornalha. E quando eles saíram soltos, o rei abismado reconhece não a Deus como Deus destes homens. José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, Deus usou todo esse sofrimento, toda a vida de José sofrida, luta, perseguição. E lá no final é José que livra o povo dele, os próprios irmãos e todo o povo dele de uma grande fome, que os teria matado se José não tivesse ido para o Egito. Jó perdeu tudo que tinha, todo o sofrimento, a saúde. E no final Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Deus. Jó viu a Deus depois que passou pelo sofrimento. Paulo, tantas lutas, tantas perseguições, mas Deus usou a vida de Paulo. E hoje nós estamos aqui falando dele porque ele foi um dos pilares da igreja de Cristo na terra. Ele sistematizou uma teologia para que nós pudéssemos entender quem era Cristo, a obra redentora de Jesus e de Deus na nossa vida. Teve experiências tremendas com Deus. Curava, Deus usava Paulo para curar, para profetizar. Edificou muitas igrejas por meio de sofrimento. Amados irmãos e irmãs, a oração de Jesus: livra-nos do mal. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, e Deus vai te livrar do mal, não tenho dúvida disso. Clame a Deus, Ele é poderoso para nos livrar do mal. Mas sabe que Deus usa momentos de luta. Deus usa muitas vezes o mal para nos trazer crescimento, para nos aperfeiçoar. A palavra de Deus usa muito essa metáfora do fogo. Quando o ouro, se você pega o ouro na natureza, ele não é bonito, brilhante, como você vê aí no anel, numa aliança. O ouro, ele é feio. Ele tem muitas impurezas, ele é sujo, ele é opaco, ele é fosco. E cheio de terra misturada e coisas que estão encrostadas nele. Coisas que estão muito apegadas nele. E sabe como se purifica o ouro? Isso é figura de linguagem bíblica. Você coloca no crisol ou no cadinho, numa estrutura, normalmente de carvão, e quando você leva no forno, em altíssima temperatura, o ouro derrete e as impurezas começam a sair dele. E então, cada vez mais, quanto mais você deixa o ouro em altas temperaturas, mais ele é purificado, refinado, brilhante, lindo. Quer ficar brilhante? Quer ser purificado? Deixa Deus te tratar, meu irmão. Deixa Deus te colocar no forno, muitas vezes em altas temperaturas, em altas pressões. Hard. Modo hard. Deixa Deus te tratar. Ele sabe o que é melhor para nós. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavra de Deus para as nossas vidas. Fique de pé comigo, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor é Deus poderoso e que nos livra do mal.
Senhor, perdoa-nos quando nós não temos paciência, Senhor, de esperar a Tua salvação e muitas vezes queremos agir por nós mesmos, agir pelo nosso conhecimento, queremos lutar com as nossas forças, Senhor, e dia após dia, Senhor, só nos arrependemos disso, Pai. O que era ruim só fica pior e o mal só aumenta em nossas vidas. Senhor, dê-nos a coragem, Senhor, de Daniel em frente àqueles leões na cova, de orar a Ti e olhar somente para Ti. Senhor, dê-nos a coragem, Senhor, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que em meio à ameaça de serem lançados no fogo, declararam: o Senhor pode nos livrar ou não nos livrar, mas nós não nos prostraremos diante dessa imagem de escultura. Senhor, não nos deixe negociar os nossos valores. Senhor, não nos deixe negociarmos os valores do Teu reino, Senhor, por amor do mundo. Senhor, não nos deixe que o mal nos vença, Senhor. Que nós possamos vencer o mal com o bem. Senhor, que nós tenhamos uma atitude de servo e dizer: Senhor Deus, a nossa vida está nas Tuas mãos. Tudo Te é possível, Senhor, e se possível, afasta de mim este cálice, Pai. Afasta de mim este mal, Senhor. Afasta de mim essa dor, afasta de mim essa enfermidade. Cura-nos, ó Deus. Mas, Senhor, contudo, seja feita a Tua vontade e não a nossa, Deus. Somos Teus servos, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, eis-nos aqui, Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluias. Nós confiamos em Ti, Jesus. Amém. Amém.